Fala galera, vamos lá começar nossos estudos sobre a Era Vargas. Importante, né? Antes, relembrar alguns aspectos importantes. Então vamos fazer aqui um relembrar, né, do período anterior. Quando a gente fala sobre Vargas, é preciso sempre entender o que foi aquele movimento, né, político do final da República Velha, chegando até a República Nova, né, que Getúlio vai estabelecer, que nós vamos chamar de Era Vargas, né, que vai durar de 1930 até 1945. E para a gente relembrar, a gente precisa entender alguns aspectos fundamentais. Vamos lá estabelecer esses aspectos, né? Vamos lá. Primeiro deles, havia uma crise política, inegável. Então nós tínhamos uma crise política, né, marcada principalmente, né, pelos movimentos tenentistas. Aí você vai relembrar que os movimentos tenentistas principais foram os de 1922, do 18 do Forte, o de 1924, chamada de Revolução Esquecida ou Revolução Paulista, né, e a Coluna Prestes. Então a gente tem um período marcado, né, por tensões político-sociais, onde os tenentes reivindicavam mudanças importantes. Esse é o primeiro aspecto. Temos, né, um governo muito instável, né, que foi o tempo todo, que foi o de Arthur Bernardes, mas quando chega em Washington Luiz, previa-se que o acordo do café com leite não iria mais ser desmanchado. Então nós tínhamos aí uma certeza de que Minas e São Paulo tinham acertado os ponteiros e que estabeleceriam aquela velha troca de sempre, né? Uma alternância do poder com um candidato mineiro seguido de um candidato paulista. Então Washington chega ao poder tentando pacificar tudo isso, até começou o governo direitinho, organizando o câmbio, ajustando a política do café, né? Desenvolvendo algumas ações também para o lado de Minas Gerais. Então estava tudo bem, até que chega o quê? A crise de 1929. Então olha só, a crise de 1929 afetou drasticamente a economia brasileira, né? E aí a gente sabe por que eles afetaram de forma tão drástica. Porque os Estados Unidos, pivô da crise que vai se espalhar, né, mundo afora, tinha, né, com o Brasil uma grande relação de comércio e que era exatamente nosso maior comprador de café. Então a crise afeta a nossa economia devido a, né, perda considerável de receitas relacionadas ao café. Aí a gente tem que lembrar o quê? Né? Uma queda nas exportações de 70%, que já é um número extremamente considerável, e do valor da saca em 90%. Diante desse novo quadro, né, econômico surreal, o presidente Washington Luiz achou conveniente não indicar um candidato mineiro, e sim um novo candidato paulista, pois São Paulo, nesse momento, parecia ser o estado que mais precisaria, né, de auxílio. Então, o que é que acontece? Nós temos a ruptura, né, da aliança do café com leite. E aí, por que aconteceu essa ruptura da aliança do café com leite? Devido à indicação, né, de Júlio Prestes como candidato à presidência. Pronto. Para a gente fechar isso aqui, porque já vimos o assunto, só relembrando, sabemos que Minas não aceitou, né? Minas formou a Aliança Liberal com o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Sul, e que essa Aliança Liberal, né, contava com o apoio aí da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Minas lança a chapa, né, Getúlio Vargas e João Pessoa. Sabemos que nessa eleição ocorreu a vitória do lado paulista. São Paulo ficou com 17 estados, né,
lhe apoiando, né? Vargas perde a eleição, retorna para o Rio Grande do Sul, João Pessoa retorna para Paraíba, e é exatamente na Paraíba que começa, certo, o ponto determinante dessa revolução, que foi o quê? A morte de João Pessoa por questões locais, diga-se passagem, né? Aquela briga com João Dantas, de publicar as cartas de amor dele, todo aquele processo, e que foi aproveitada, né, por Getúlio para incitar a revolução. E aí você tem o início de uma revolução que culminaria com uma guerra civil entre os lados, mas que aí o Estado-Maior do Exército acaba decidindo afastar o presidente Washington Luiz, prendê-lo, né, de tirá-lo do poder e entregar o poder diretamente a Vargas, né? O último ponto, né, o Washington Luiz foi afastado e preso, e quando Getúlio chegou ao Rio de Janeiro com suas tropas, recebeu dos militares o comando do governo provisório. E aí nós temos, né, no dia 3 de novembro de 1930, o início daquilo que chamamos de Era Vargas. Pronto, uma pequena revisão para que a gente pudesse estabelecer aqui, né, os fatores para entrar em Vargas agora de forma mais segura, né, dentro do processo. Então aí começa Getúlio Vargas aqui, exatamente com o governo, no governo provisório. Se você observar bem, né, Getúlio vai ter, antes de mais nada, o aspecto principal do processo vai ser o objetivo de reorganizar a vida política do Brasil. Ora, tinha acabado de se sair de uma oligarquia, de um modelo oligárquico, né, paulista, que dominava desde 1894, né, e Vargas sabia que se ele quisesse desmanchar esse modelo, ele precisaria fazer uma série de alterações, né? Vargas vai inicialmente centralizar o poder, ou seja, se ele está centralizando o poder, ele está dizendo que o poder executivo vai ser o principal poder do Brasil, né? E, consequentemente, ele vai, por medida provisória, fechar o chamado poder legislativo, ou seja, as assembleias federal, estaduais e municipais estarão fechadas. Se você observar bem essa foto, você perceberá que Vargas está sempre aliado, né, aos militares, porque foram eles que conduziram junto com Getúlio o golpe. E aí esse golpe, claro, vai ter que ter um contraponto, né? Getúlio sabe que, como as oligarquias estaduais estavam ali enraizadas com aquele esquema paulista, porque 17 estados haviam apoiado os paulistas, o que é que vai acontecer? Vargas sabe que, diante dessa questão, né, ele vai precisar colocar esses tenentes, esses militares, né, no poder. Então, eles foram fundamentais para essa revolução acontecer, né, e os tenentes serão nomeados para os principais cargos do governo, além de serem nomeados também como interventores dos estados, né? Então, eles passam a representar Getúlio nos estados. Todos os estados tiveram seus governadores substituídos por interventores, exceto Minas, porque tinha feito o acordo. Aí vocês dizem, a Paraíba também não fez? Só que lembre-se que João Pessoa foi morto. Então, como ele tinha sido morto, né, foi preciso também nomear um interventor aqui para a Paraíba. Um dos tenentes coronéis que chegaram aqui à Paraíba depois vai ser presidente da República, que foi o Ernesto Geisel, né, vai ser presidente lá no regime militar. Qual a finalidade principal? De colocar esses tenentes, né, esses representantes, vamos botar aqui o nome para a gente não esquecer, né, eram nomeados como interventores dos estados, tá? Então vamos lá. A principal função era anular a influência do café com leite, né, a influência dos coronéis que dominavam o Brasil. É tanto que você vai ter, por exemplo, combate extremo ao cangaço e a todas as oligarquias, o cearense, Padre Cícero perde muita força, né? E todas aquelas oligarquias que tradicionalmente governavam os estados agora
né, estarão submetidas à regra que Getúlio estabeleceria no poder. Então a gente já tem aqui, não precisa estar se repetindo aqui nesse ponto. Entretanto, é claro, é óbvio, é natural, né, que um Estado não aceite de forma nenhuma isso aí. E a reação vai vir exatamente de São Paulo. E por que São Paulo tinha tanto problema? São Paulo perdeu o poder. São Paulo tinha o apoio das oligarquias. São Paulo elegeu o presidente Júlio Prestes, né? São Paulo acreditava que manteria sua hegemonia política. Então, com a chegada de Vargas e com o enfraquecimento dessas oligarquias locais, São Paulo tinha que, de alguma forma, reagir. Então, o que é que acontece? Essas oligarquias paulistas, né, produtores de café da principal riqueza, né, do Brasil, começa a fazer um perigosíssimo discurso regionalista, né, de que realmente era essencial agora que a região sudeste, riqueza do Brasil, se separasse, né, se desvendasse do restante do Brasil, dominado por Getúlio. Ele convoca o povo de São Paulo a lutar contra Vargas, ou seja, acreditando que o povo paulista iria realmente pegar em armas e lutar, como de fato vai acontecer. E essa revolução, que vai ser chamada por Revolução Constitucionalista, ela tem esse nome porque uma das exigências, das principais exigências dos paulistas, era que Vargas, certo, estabelecesse uma nova Constituição. Então, esse aqui, certo, era o ponto central do processo. Eu vou até destacar aqui em vermelho. Eles exigiam a realização, né, de novas eleições para elaborar uma Assembleia Constituinte, e vou completar aqui, né, a substituição do interventor nomeado para São Paulo, certo? E também uma nova eleição presidencial. Aí vem a questão, né? Por que eles queriam tanto a eleição presidencial? Sabia que se a eleição acontecesse, com as fraudes, com o esquema já montado durante tantos anos, os paulistas retomariam o poder. O que é que Vargas fez? Né? Vargas não aceitou nenhum dos pontos determinados pelos paulistas, né? Vamos colocar aqui, ó, Vargas não aceitou as exigências dos paulistas, né? E a partir desse momento São Paulo se considera, certo, um estado em divergência com o governo. Aqui começa a Revolução Constitucionalista, quase não sai, de 1932. A verdade é que os paulistas acreditavam que se começasse essa revolução, o povo iria entrar e aderir com muita força, como aconteceu em São Paulo, e que outros estados brasileiros iriam seguir a mesma doutrina. E isso não vai acontecer, certo? Então, o que é que nós teremos? Né? Um processo, primeiro, de tensões, né? Os paulistas começam a convocar o povo a pegar em armas, né? Fazem grandes comícios por São Paulo, só que Vargas também tinha apoio em São Paulo. Pelo menos 10 a 20% da população era favorável às mudanças, porque eram da elite urbana ou da classe média, que viu que essa história do coronelismo, das oligarquias, só beneficiavam a eles mesmos. Então havia sim, dentro de São Paulo, lembre-se que toda unanimidade ela não existe, né? E que, consequentemente, Vargas também tinha apoio. E esse apoio vinha principalmente do partido pró-Vargas, que era chamado de Partido Revolucionário, que tinha sido a ala paulista que tinha ajudado na chegada de Vargas ao poder. Pois bem, o lado antivarguista convoca o povo a atacar esse partido, né, invadir a sede do partido e destruí-lo, só que o que eles não contavam é que os partidários de Vargas estariam armados, né, e prontos para defender as suas ideias. E aí há um conflito, né, um confronto direto entre os pró-Vargas e os anti-Vargas, e isso acabou resultando na morte de vários partidários contrários a Getúlio, com destaque para 4 jovens, que vai ser o símbolo da Revolução Constitucionalista. Quando caiu no Enem, sempre caiu ligado a esse ponto e a essas letrinhas que você não vai poder esquecer. Você pode até esquecer dos nomes, mas das letrinhas não. E aí são essas aqui, ó.
o MMDC, certo? No dia 23 de maio de 1932, né, a morte desses 4 jovens, o Miragaia, o Martins, o Camargo e o Drauzio, né, resultaram no início realmente da luta armada entre São Paulo e as tropas legalizadas por Getúlio Vargas. Né? Como eu disse a vocês, né, os paulistas correram às armas, a mobilização foi intensa, mulheres doaram joias, banco de sangue foi formado, né, voluntários se alistavam aos milhares, convocando o povo às armas. Né? A guerra começa exatamente no dia 9 de julho de 1932, vai durar 3 meses, até 4 de outubro. Então, acreditavam os paulistas, como eu tinha dito a vocês, que outros estados iriam segui-lo. Isso não vai acontecer. E qual é o resultado disso? Os paulistas ficam isolados e acabam virando presa fácil para o contra-ataque de Getúlio. Getúlio cerca o estado, isola, bombardeia, invade e leva à rendição dos paulistas. Aqui você tem 2 cartazes bem importantes, né? O Enem gosta muito da iconografia, né? Eles estão à sua espera para completar o batalhão, aliste-se. E embaixo está o quê? MMDC. Botou essas letrinhas, você já sabe do que se trata. Paulistas, as armas, MMDC. E aí Vargas tinha agora, certo, derrotado as forças oposicionistas, tem agora o seu poder cada vez mais fortalecido, só que aí, devido a esse confronto com os paulistas, Vargas começa a entender o quê? Isso pode ser que dê ainda mais problema. Né? E aí Vargas, muito inteligente, como sempre foi politicamente, muito inteligente, resolve o quê? Ceder. Substitui o interventor que os paulistas queriam, abre a Assembleia Legislativa e convoca a elaboração de uma nova Constituição. Por que Vargas não fez isso antes? Porque Vargas sabia que se fizesse antes, cederia aos paulistas. Então ele apertou o cerco para depois ceder. A Constituição do Brasil fica pronta e, em 1934, né, uma Constituição promulgada com a Assembleia aberta, que trazia alguns pontos ainda mantidos, né, como o republicanismo, o presidencialismo, mas traz aqui algumas novidades importantes que a gente precisa conversar. A primeira delas, o voto secreto. Né? A partir daqui, brasileiros maiores de 18 anos, alfabetizados, não militares, nem clérigos, nem mendigos, nem estrangeiros, votavam agora sem precisar revelar em quem votavam. Né? O voto feminino, a conquista das mulheres, entretanto, é preciso destacar aqui com importância, né, que as mulheres votavam desde que empregadas no serviço público ou comércio, ou seja, elas tinham que ter carteira assinada. Como a maior parte das mulheres eram donas de casa, em outras palavras, o voto feminino não se consolida aqui. Ele começa aqui, mas ele não se consolida. E claro, a gente vai falar sobre isso. Uma ampla legislação trabalhista vai ser organizada, com jornada de trabalho de 8 horas, com carteira de trabalho, com férias, com repouso semanal remunerado. E isso aí é o viés populista de todo o processo. Né? Os sindicatos vão passar a existir e a ter autonomia. Isso, na verdade, também não aconteceu, né? Porque na prática Vargas cooptava os sindicatos por trás, né? Se aproximava dos líderes sindicais, né? E também Vargas estabelece a proteção das chamadas riquezas nacionais, passando a partir daqui a ter todas as riquezas controladas pela União do subsolo brasileiro, ou seja, que era para não ficar na mão dos estrangeiros. E, por fim, a criação de uma justiça eleitoral, né? Foram criados, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e os TRS, né, os Tribunais Regionais Eleitorais. A gente tem aqui esse processo. Vargas tinha ainda nessa Constituição, né, do seu viés nacionalista, a obrigação de que pelo menos 2/3 de todos os empregados das empresas teriam que ser brasileiros. Onde foi que Vargas não contemplou e onde está a genialidade de Getúlio? Nós vamos ver na nossa próxima aula, com a eleição indireta de 1934
e o estabelecimento do período constitucional curtinho, porque Vargas nunca foi chegado à democracia, para aí sim entrarmos no Estado Novo. Então nos vemos em Vargas em nossa próxima aula.